A paz com todos, todos. Gratidão sempre ao nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da Paz, e ao Pai Eterno, Pai das Luzes, onde não há sombra e nem variação. Beleza? Gratidão sempre a vocês, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas desta comunidade cristã CCY, aqui do YouTube. Estamos aqui para mais uma vez o nosso dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa. E vamos fazer a parte 2 sobre a infância, né? Que foi uma sugestão de um comentário da C.S. Ribeiro. E eu gostei, achei inspirador, né? Fiz a parte 1 e agora lembrei de algumas coisinhas, né? Então vamos continuar a nossa prosa nessa linhagem, né? Então, infância maravilhosa, como de todo mundo, né? Aprontando, né? Travessuras e sem consequências, sem medo, né? Apanhava, mas no outro dia estava fazendo igual ou pior, né? Então, o que vem na nossa memória, né? Ainda agora, né? Depois de tanto tempo, que nos remete, né? As reminiscências, música, cheiro, né? Vocês já repararam? Eu, por exemplo, música, ela pauta assim, né? Por exemplo, ouço uma música, eu lembro do tempo assim assado, cheiro, né? Cheiro de uma planta, cheiro de chuva. Eu, por exemplo, tenho um cheiro que assim adoro, cheiro de livro novo. Aquela tinta do livro novo, revista nova, né? Então eu lembro que mal começamos a ler e a escrever e inaugurou uma biblioteca. Na época, eu não lembro se ele era prefeito, governador, Jânio Quadros, e chamava-se Praça da Jota. E fizeram uma biblioteca linda, 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 sabe? Móveis, dá para sentir agora, né? Aquele cheiro daqueles móveis, aquele verniz, aquelas estantes lindas, aquelas mesas, né? Então juntava-se ao cheiro novo da pintura, ao cheiro novo dos móveis, ao cheiro novo dos livros. E a gente tinha um cartão e para entrar tinha que escrevia no cartão o dia e a hora que era o dia da gente, né? Porque para não ir todo mundo junto. E eu me lembro que delícia que era. Eu lembro que era às 2h da tarde, não lembro a hora que saía, não. E adorava aquele ambiente. Um ambiente assim, muito diferente, né? Falava-se baixo, as coordenadoras, a bibliotecária, né? E a gente mal sabia ler e escrever, mas tinha as figuras, né? O departamento infantil, que só tinha de desenhos, e tinha os outros, né? Que eram para fazer pesquisa. Coisa muito bonita. E até hoje eu adoro abrir um livro novo, sentir aquele cheirinho gostoso, né? A escola era de madeira, esse grupo que eu falei da Maria Montessori, era um grupão e era várias e várias, pelo menos ali na nossa região, né? Eu estou falando da Vila Maria Alta, os grupos eram de madeira, aquelas salas enormes, aquele pé direito alto, né? Não tinha laje, aparecia as telhas,
mas era assim imensa, salas assim, as carteiras também, aquela madeira de lei, aquela madeira escura, fortes, né? Carteira de duas, né? Sentava de duas. Imensa, a professora ficava lá na frente assim, e uma coisa que era assim terrível, eles não deixavam ir no banheiro. Não deixavam. Achavam que a pessoa ia fazer hora lá fora, né? Então pedia para ir no banheiro, não deixava ir, se deixava era assim muito raro, porque eles tinham essa política na época, né? Que tinha a hora do recreio e que na hora do recreio pra gente ir lá e fazer as necessidades, né? Então tinha muitos casos, né, de meninos, né? Não sei se faziam por pirraça ou porque não seguravam mesmo, né? Verdade, se urinavam tudo nas calças, né? Aí a mãe ia lá e virava aquele frejo, né? Mas era assim, tá? Muito rígida a educação. Então eu lembro dos grupões de madeiras. Aí quando eu já estava, passei para o segundo ano, já começaram a demolir, né? As escolas de madeira e já começaram a fazer de alvenaria, né? Aí nós tivemos que andar muito, aí tinha que chegar bem cedo, no primeiro horário, né? Entrava às 7 horas, aí a gente ia de fila, as classes, pelas ruas, bem longe, né? Uma única professora e aquela meninada, né? Tudo em fila, e ela levava até a outra escola, que era novinha, que já tinha terminado, numa outra vila. Olha, fora de brincadeira, era assim, uns 15, 20 minutos ali, na marchinha ali, tá? Para chegar lá. E eu lembro, era uma escola também muito bonita, grandona, né? Era Praça Cianorte. Não me lembro bem, mas era bem longinho da onde a gente estava. Hoje seria impraticável fazer isso, né? E eu lembro que a escola era pintadinha, nova, bonita, mas ainda não tinham terminado os banheiros, né? E estavam ainda terminando os banheiros, e aí era fossa, acreditem se quiser, né? Aquelas latrinas mesmo, que a gente tinha que ir com muito cuidado, né? Quem não sabe é o buraco, né? O buraco da fossa, em um quadrado ali, e ali a gente fazia as necessidades. Foi pouco tempo, mas foi assim, foi. E havia aquela história do homem do saco, né? Havia problemas muito de pedofilia, já existia, muito. As mães, né, nos ensinavam na maneira de sentar ainda criança pequenininha, né? Aquela história, né? Fecha as perninhas, as meninas, né? Para não ir em colo, né? Nem que fosse de tio, né? Sempre as mães chamavam. Não tinha essa história que nem hoje, né? Eu vejo meninas adolescentes, grandonas, né? Sentadas no colo do tio, sentada no colo desse, daquele, mas tudo bem, né? Elas tinham maior cuidado, né? Fecha as perninhas, olha esse jeito de sentar, toma cuidado, né? E existia, assim, desde sempre este problema. Inclusive, mexeram, né, com os vizinhos, né? Moravam, assim, casas tipo, se chamavam cortiço, né? Onde tinha mais de 3, 4 pessoas no quintal, né? E meu pai alugava umas casinhas, umas casas, né? Tinha um inquilino, inclusive mexeu com a minha irmã, pequena ainda, molestou, né? Tava assim no quintal, eles chegavam, falavam uma besteirinha, passava a mão, né? Comigo também aconteceu, tá? E a gente não tinha coragem de contar, né? Mas a gente, como a mãe ensinava que aquilo não podia ser, né? Já orientava para se alguém chegasse perto, né?
Acredite se quiser, a gente se afastava, né? O caso da minha irmã foi mais grave, ela chegou, teve que contar para o meu pai, e foi assim, né? Meu pai foi lá, tirou satisfação, e inclusive teve, se a qualquer momento o vídeo terminar, eu faço depois a parte, tá? Porque às vezes a gente quer contar as coisas e não dá. Teve inclusive um assassinato, né? Porque tinha um homem vizinho do lado, a esposa dele trabalhava, ele se dizia doente, né? E ele ficava o dia inteiro na casa, e aí a gente estava assim brincando no nosso quintal, né? Tinha muro, e ele subia em cima da pia, ou sei lá da onde que era, mas era no vitrô da cozinha, e ali do vitrô da cozinha ele ficava fazendo gestos e mostrando as partes, né? E aí uma das coleguinhas que estavam brincando com a gente contou para o pai dela, e era um sábado. Me lembro como se fosse hoje, né? Isso foi na casa da minha avó, minha querida avó Ana. E ela contou pro pai dela, e o pai dela ficou na espreita. Quando ele saiu para ir no portão, que ele, né, se dizia doente, era um homem, não trabalhava, ficava o dia todo em casa. Quando ele saiu, o pai dessa amiguinha, com faca, né, uma arma branca, e foi ali na praça mesmo, e ficou ali muito tempo, aquele corpo ali no chão, e a meninada lá, todo mundo, né? Uma praça bem grande, até que chegou polícia, até que chegou, né? E esse homem ficou muitos anos preso, né? Parece que mais de 20 anos ele ficou preso, não fugiu não, entendeu? Então sempre existiram, né? Existiu esse problema, né? Impressionante como ele fazia. Subia, ficava ali pelo vitrô e ele mostrando, né? Uma coisa que eu não via, né? Porque por certo existia, mas ninguém, né, se demonstrava, era o LGBT. Muito raramente, não conheci, né? Ouvi falar uma vez de um rapaz, isso eu já tinha uns 12, 13 anos, que era vizinho ali, era um rapaz muito bonito, ele se chamava Teófilo, me lembro como se fosse hoje. E ele era assim muito bonito, ele andava muito bem arrumado, e eu ouvia algumas coisas assim, alguns homens falar assim, ele é pederasta, palavra que se usava, né? Eu nem sabia o que era pederasta, mas era assim muito assim, não é que era escondido, né? Se tinha mais alguém ou se tinha, era assim bem, eu não sei como que eu vou me expressar, não era como hoje, né? Que se rebolam, desmunhecam, se vestem de mulher, né? Então ele se vestia, né, como homem, mas assim muito finamente, muito elegante, muito bonito. E o único caso que eu ouvia eles comentarem: olha o fulano, né? Você vê, ele saía, voltava à noite, não dava bola para ninguém, ele era filho de uma mulher sozinha também, ela também não conversava com ninguém, e eles comentavam que ele era pederasta. Era esta a palavra que se usava. E tem um fato que eu vou contar, como eu conto tantas histórias, né, dos outros. Gente, essa é forte. É de mim. Mas já tá 14 minutos, né? E eu vou deixar para próximo episódio, porque
é sobre o carnaval. Como tá chegando o carnaval, né, eu lembrei. E era um vizinho também nosso, e ele trouxe umas propagandas da Antártica. Sabe aqueles leques assim, chapéuzinho e copos, né? Copos assim de papelão descartável, mas era bem forte, sabe? Um copo assim, bem mais forte do que esses de plástico de hoje, sabe? E com o emblema da Antártica. Aí ele me chamou e falou para mim: Olha, menina, eu trouxe aqui bastante brindes, né? E eu quero que você distribui aí na rua pra meninada. Aí eu fui lá, né, correndo, pensei que era pouca coisa, mas era muita coisa, tá? No próximo episódio eu conto pra vocês o que eu aprontei com esses brindes, tá bom? Até o próximo vídeo. Não deixem de ver, falou? E aí vamos ver se dá para terminar o 2 ou se não vou ter que fazer o 3. Beleza? Fui!